dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre, ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, sexta-feira, e a gente vai fazer um programa nesse perigoso clima, porque tem vários assuntos aqui para a gente tratar com vocês e que passam por esse clima da sexta-feira, já quase não esquenta para o programa que vem depois. Então, o que a gente vai falar hoje para passar aí essa sexta-feira até de uma forma mais leve? Tem balança comercial, a gente vai tratar desse assunto, porque caíram as exportações para os Estados Unidos, mas parece que isso não foi o suficiente para derrubar o nosso Brasilzão nas suas exportações. Mas não só isso, não sei se vocês estão acompanhando a novela das companhias aéreas nos Estados Unidos, porque por lá os voos estão sendo cancelados por conta da paralisação do governo, a famosa paralisação do Trump ou shutdown, justamente o mais longo da história por conta ali daqueles entraves em aprovar ali quase o orçamento, o teto ali dos gastos do Tesouro, né, dos Estados Unidos. Então isso está afetando já o setor aéreo e causando um caos nos Estados Unidos em um mês que a gente sabe que tem um tráfego aéreo maior, principalmente no fim do mês, que eles têm o dia de ação de graças, que tem um volume ali de voos maior e acaba tendo esse maior tráfego. Então existe uma preocupação já em relação a isso, porque o shutdown se estende, mas ao mesmo tempo já está criando todo esse caos no momento presente. Então a gente vai falar desse assunto e, além disso, eu vou trazer a fofoca de ontem que eu fiquei devendo das vagas, essas mesmo. Então, as vagas lombadas, a gente vai falar sobre elas hoje, mas antes de tudo isso, vamos dar um giro na nossa agenda para entender o que deve conduzir o dia de hoje, o que a gente tem de pronunciamento importante, o que a gente tem de indicador também sendo divulgado. Bora passar pela agenda para já tirar isso da frente e a gente já vai para o fechamento de mercado. Então vamos lá ver o que já foi divulgado, o que vai ser divulgado. Meia-noite saíram as exportações e importações, a balança comercial da China. Às 5 horas da manhã, o presidente do Fed de Nova York, o John Williams, participa de conferência do Banco Central Europeu sobre mercados de dinheiro na Alemanha. A gente tem aqui também, às 8 horas da manhã, o IGPDI de outubro, uma edição da FGV. Esse a gente traz para vocês na sexta-feira, não porque sexta-feira é hoje, na segunda-feira, porque hoje eu tenho que cumprir promessa das vagas. Vamos seguir aqui porque tem mais coisa na agenda, não para por aí. Às 9 horas da manhã, o Philip Jefferson, que é o vice-presidente do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, e o dirigente do Banco Central Europeu e também presidente aí do Banco Central da Alemanha, o Joachim Nagel, participam de um painel sobre a inteligência artificial e a economia, em um evento lá na Europa. E no Reino Unido é a vez do economista-chefe do Banco da Inglaterra participar de um briefing sobre a decisão monetária lá na Inglaterra, que aconteceu ontem. Então, às 9h15 da manhã, a gente já teve essa fala do Rufil. Além disso, às 10 horas da manhã, saíram os indicadores industriais de setembro, divulgação da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, e às 10h30, quem falou naquele mesmo evento, no painel, fez um painel no evento do Euro 20, da Euro 20+, aqui para ser mais exata, foi o dirigente do Banco Central Europeu, o Frank Elderson. Mas não para por aí, a gente ainda tem uma agenda, hoje a agenda está bem recheada, tá? Então é um dia que a gente vai ter uma agenda um pouquinho mais extensa aqui, mesmo enxugando. Então, um dia de agenda longa. Às 10h30 da manhã, teve relatório mensal de empregos, o famoso payroll, taxa de desemprego e salário médio por hora. Então, um dado bastante esperado, que existia bastante dúvida em relação à sua divulgação, por isso que esses dados estão com asterisco aqui. O shutdown, né, a paralisação dos Estados Unidos, que está afetando, e a gente vai falar daqui a pouquinho, está afetando os aeroportos também, acaba impactando a divulgação dos indicadores por lá. Então, os indicadores podem atrasar, podem não sair no horário esperado ou podem até ser adiados, conforme as necessidades ali dos setores.
Ao meio-dia, daqui a pouquinho, a gente tem o índice de sentimento do consumidor e as expectativas de inflação para 1 e 5 anos, mas a medição ainda preliminar de novembro, porque novembro ainda não acabou. Às 2 horas da tarde, tem postos e plataformas de petróleo em operação. E às 5 horas, tem crédito ao consumidor de setembro, dado divulgado pelo Banco Central dos Estados Unidos. Então aqui uma agenda com alguns indicadores muito importantes, como é o caso do payroll. Payroll é um dos indicadores de mercado de trabalho dos Estados Unidos mais importantes que tem, mas aqui existia uma incerteza e uma dúvida em relação à divulgação completa desses números, o que trouxe e vem trazendo bastante incerteza para os mercados de forma geral. Essa incerteza com a divulgação dos dados dos Estados Unidos tem mexido principalmente com o mercado lá em Nova York, porque diante da incerteza da divulgação do dado, como é que você vai se posicionar? Se você não sabe como é que está andando a economia, se você está ali no escuro, como que você vai tomar uma decisão entre A e B se você não sabe o cenário, se o cenário está incerto? E mais do que isso, você não tem aquela divulgação acontecendo ou tempestivamente ou não acontecendo, porque alguns dados simplesmente não foram divulgados. Então isso está fazendo com que a incerteza aumente, isso faz com que a incerteza aumente, porque você precisa basear sua decisão em algum dado, em algum indicador econômico, e ele simplesmente não sai ou é adiado. E inclusive isso começou a gerar dúvidas em relação à condução da política monetária do Banco Central dos Estados Unidos, porque como é que o Banco Central dos Estados Unidos vai tomar também sua decisão de política monetária, vai cortar os juros ou não, se ele não sabe como está o ritmo do mercado de trabalho, que é uma coisa colocada como importante para eles. Então, a não divulgação ou o atraso na divulgação desses dados vem enchendo os Estados Unidos de incerteza. E esse é um dos motivos que acaba fazendo com que os títulos de dívida lá dos Estados Unidos, o rendimento desses títulos de dívida, as famosas treasuries, acabem oscilando um pouco mais do que o normal. Mas não só isso, existe também toda uma incerteza em relação à condução do governo por Donald Trump, o que aumenta essa incerteza em relação aos rendimentos das treasuries. E além disso, por lá de ter uma nova incerteza sendo colocada em relação às empresas de tecnologia. E eu já pego esse gancho para falar do nosso fechamento de ontem, que acabou sendo permeado por todas essas incertezas, principalmente lá em Nova York. Apesar desse movimento um pouco mais instável nos Estados Unidos, a nossa bolsa conseguiu atingir um novo recorde, foi o nono recorde seguido aqui e um novo recorde também. E a gente chegou a um patamar de sequências positivas que a gente não via desde 1997. Então, uma sequência muito positiva para o Ibovespa, mesmo em dias que a gente tem uma incerteza maior, uma instabilidade maior nos mercados internacionais. E boa parte desse otimismo vem justamente desses investidores estrangeiros, que não estão mais posicionados, por exemplo, em países como os Estados Unidos ou nos seus títulos de dívida, e vêm buscar esse ganho aqui no nosso Brasilzão, buscando também essas oportunidades que ficaram mais baratas com todo o movimento do fim do ano passado. Apesar da recuperação, muitos ativos ainda são entendidos como baratos e bagatelas, então vem entrando muito dinheiro estrangeiro, tem um fluxo muito grande de recurso estrangeiro vindo para cá. Mais da metade aí das aplicações que a gente teve nesses últimos tempos vieram de fora, justamente buscando não só o diferencial da taxa de juros na renda fixa, mas também oportunidades na renda variável, em um momento que se espera que lá nos Estados Unidos vá continuar tendo corte nos juros, apesar de todas as incertezas. Os dados que estão sendo divulgados, principalmente de mercado de trabalho, apesar do adiamento e da incerteza de todos os dados serem divulgados, os que foram mostraram enfraquecimento do mercado de trabalho, os que saíram essa semana também apontaram nessa direção, e isso acabou fazendo com que o rendimento dos títulos de dívida dos Estados Unidos caíssem. Se você começa a ter um rendimento lá na renda fixa, fazendo um paralelo aqui com a nossa, um rendimento pior, o dinheiro sai desse mercado de renda fixa, sai dessa segurança e começa a buscar outros lugares para ganhar no curto prazo. Um dos destinos desse recurso tem sido o Brasil, não só porque nossa Selic está altíssima
Então vem dinheiro especulativo aqui tentar ganhar com a nossa renda fixa, mas também com a nossa bolsa. E por isso esse fluxo está sendo direcionado para cá. E isso também acaba enfraquecendo o dólar, que caiu para 5,34 ontem, teve uma queda de 0,24%, e nossa bolsa, numa esteira também de um dia bem positivo para as empresas, principalmente a Petrobras, que acabou oscilando, teve um dia um pouco mais positivo durante a tarde, mas aí acabou perdendo a força ainda à tarde. Então, durante a manhã e o começo da tarde, a Petrobras vinha até num movimento mais forte, mas ela acabou perdendo um pouquinho de força, ainda assim fechou no terreno positivo em um dia negativo para o petróleo, porque existe uma grande expectativa, ou existia, já que a expectativa acaba hoje quando os resultados forem divulgados, existe uma grande expectativa em relação ao lucro da Petrobras, o resultado da Petrobras, e uma coisa que o mercado olha demais e bem de pertinho, que são os dividendos. Então está todo mundo esperando o resultado da Petrobras e isso deu um fôlego para a empresa, mesmo num dia que o petróleo caiu. E esse fôlego vindo de empresas de grande peso acabaram sustentando, mesmo em um dia de bastante volatilidade lá fora, o nosso Ibovespa no terreno positivo, ainda que perto da estabilidade, perto do 0 a 0, com alta de 0,03, mas o que conferiu o 9º recorde consecutivo e o 12º dia positivo da nossa bolsa. Lá em Nova York, como eu já falei, a incerteza permeou bastante, sobretudo as ações de tecnologia, e por isso a Nasdaq caiu 1,90. Tem um movimento ali do setor financeiro dos Estados Unidos em uma avaliação de que empresas de tecnologia e aquelas ligadas à inteligência artificial podem começar a cair em breve, uma avaliação um pouco mais pessimista dos ativos de forma geral também dos Estados Unidos. E nesse cenário pessimista, ações de tecnologia acabam apresentando um pouco mais de risco, um pouco mais de volatilidade, sofrem mais. Então caiu aí 1,90 a Nasdaq, 1,12 o S&P 500, mas o nosso Ibovespa conseguiu ali segurar na beirinha e ficou no terreno positivo. Vamos falar agora de balança comercial, vamos falar de importações e exportações, porque apesar da queda nas exportações para os Estados Unidos, por conta do tarifaço, a nossa balança comercial ainda teve saldo positivo. Então vamos ver aqui a notícia do nosso site que fala justamente sobre isso. O tarifaço de Trump derrubou as nossas exportações, mas o saldo global da balança comercial brasileira continua positivo e até num fluxo ali de maiores exportações para a China, Mercosul e União Europeia, como a gente vai ver daqui a pouquinho no gráfico. Então vamos ver aqui como é que ficaram as exportações e as importações nos Estados Unidos. Vamos lá que a gente tem a balança comercial aqui. As exportações foram de 31,97 bilhões de dólares nesse mês de outubro e as importações 25 bilhões. Então a gente teve mais exportações do que importações e isso faz com que o saldo fique positivo. Existe uma preocupação aqui nas importações do que está sendo reduzido na importação. Então, o que a gente está importando menos? Porque se for insumo industrial, por exemplo, se forem máquinas, isso mostra também uma desaceleração da economia. Então, a gente precisa olhar com cuidado para essa diminuição das importações. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve aumento nas exportações, apesar da queda para os Estados Unidos. A gente separou aqui um painelzinho para mostrar para vocês como é que ficam essas mudanças na pauta exportadora com o tarifaço dos Estados Unidos. O que ajudou a sustentar esse fôlego das exportações no mês de outubro? Então vamos colocar aqui os nossos parceiros comerciais aí, porque a China teve um aumento de 33%, a Europa 8%, a variação no Mercosul foi de 14% positivo aqui e os Estados Unidos a gente teve essa queda de 38%. Mas as exportações para os outros parceiros acabaram favorecendo a nossa balança comercial de forma geral. Teve diminuição, se a gente comparar, nas exportações entre o ano passado e esse, mas aqui a gente ainda continua com um saldo positivo, com esse alerta para a queda nas importações e a qualidade das importações que caíram, que eu acho que é o mais importante que a gente precisa pensar aqui em relação a crescimento, sustentabilidade aqui do Brasilzão. Só pegando um gancho nesse assunto para passar rapidinho para vocês, porque tem a ver com exportação, tem a ver com balança comercial.
o nosso frango, né, nossas aves estavam com sanções de exportação para a China por conta aí, de imposições devido à gripe aviária, era uma coisa de controle sanitário e a China derrubou hoje essa restrição à importação do frango brasileiro. Então a gente deve começar a voltar a exportar aí mais frango, aves de forma geral para a China. Então aqui uma notícia que deve mexer inclusive com alguns preços de ações ligadas a frigorífico hoje. E por isso que eu trouxe aqui, né, uma notícia importante e que essa restrição foi derrubada nessa manhã e que tem a ver com o assunto de balança comercial que a gente está falando agora. Vamos pegar um avião e ir para o caos dos Estados Unidos, o que tem muito a ver também com a queda mais recente das bolsas nova-iorquinas, que é justamente o caos aéreo nos Estados Unidos. As companhias dos Estados Unidos, elas estão reduzindo os seus voos e tendo voos cancelados justamente por conta daquele shutdown, daquela paralisação do governo estadunidense, que tem muito a ver ali com o orçamento, tem muito a ver ali com a aprovação dos gastos do governo Trump e que não foram aprovados até agora e que essa paralisação já é a mais longa da história dos Estados Unidos. Só para a gente lembrar, a última paralisação longa também tinha sido no governo Trump. E essa paralisação, ela acaba afetando, como eu estava falando lá na agenda, vários setores. Os setores que não conseguem divulgar os seus dados, você tem ali, né, a demissão temporária de alguns, ou afastamento temporário de alguns trabalhadores do governo dos Estados Unidos, e no caso do governo Trump recente, ele inclusive ameaçou demissões não temporárias, mas demissões para sempre. Donald Trump gosta de demitir, né? Ele já teve um reality show que ele fazia isso, que era o Aprendiz, né? Ele demitia todo mundo, metia o dedo ali na tela para demitir as pessoas. Ficou até um bordão do Donald Trump no passado. E ele falou, até ameaçou pessoas ali ligadas ao Partido Democrata. Então, assim, vem sendo um caos essa paralisação nos Estados Unidos sob o governo Trump. Mas mais do que isso, agora isso está afetando os aeroportos e as companhias aéreas. E as companhias aéreas caíram bastante essa semana, muito por conta disso, porque os voos estão sendo cancelados e isso afeta as companhias de forma geral e a população dos Estados Unidos. O nosso departamento de memes hoje, porque é sexta-feira, acabou fazendo uma chuva de memes aqui com Donald Trump responsável aí, sua paralisação, responsável pelo cancelamento dos voos. Então tem ele de controlador de voo ali, os voos cancelados e o caos no aeroporto. Tem o apertem os cintos, o meu voo sumiu, né? Então aquela coisa do Donald Trump aí, o controlador também, né, com todo um caos aqui, a gente vai, we're all gonna crash aí, ele como controlador de tráfego, e aqui a gente ainda tem o Donald Trump, controlador de tráfego aqui, como bonequinho do apertem os cintos, o piloto sumiu, enquanto a gente tem um monte de cancelamentos de voos. Mas só para explicar para vocês aqui direitinho, até peguei os dados da Bloomberg, porque essa matéria ela é da Bloomberg hoje de manhã e isso não está acontecendo desde hoje, isso já está acontecendo há algum tempo, mas o movimento vem se intensificando. E existe uma grande preocupação, porque como eu falei, no fim desse mês eles têm o feriado de Ação de Graças, que até algumas pessoas falam que é mais importante do que o Natal lá nos Estados Unidos, e é de lá que a gente importa a Black Friday, inclusive, que é a sexta-feira do feriado de Ação de Graças. E no momento do feriado de Ação de Graças, a gente tem um tráfego aéreo muito aumentado nos Estados Unidos, no fim de ano de forma geral, por conta do feriado de Ação de Graças e depois por conta das festas de fim de ano. Então essa paralisação começa a preocupar. E aí eu separei alguns dados para vocês. Cerca de 700 voos já foram cancelados em pelo menos 4 companhias aéreas lá nos Estados Unidos. O Departamento de Transportes e a Administração Federal da Aviação anunciaram um plano para cortar 10% da capacidade de voos em 40 aeroportos. Então, por mais que a gente já tenha tido um grande volume de voos cancelados e empresas afetadas, isso deve aumentar ainda mais. Os cortes devem continuar e devem se intensificar daqui para frente. Então, 10% da capacidade dos voos em 40 aeroportos devem acontecer para aliviar a pressão sobre o sistema de aviação.
E além disso, existe uma ordem da FAA, das Forças Aéreas aqui, que exige que as companhias aéreas reduzam as operações domésticas diárias em 4% a partir de sexta-feira, e as novas reduções planejadas para os dias seguintes não devem se aplicar a voos internacionais. E mais ainda do que isso, né, porque esse movimento acaba acontecendo por uma falta de controladores aéreos, e é por isso que a gente colocou aqui o Donald Trump como controlador aéreo. E eu queria achar aqui a parte que fala dos salários. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Mais de 13 mil controladores foram obrigados a trabalhar sem receber salários, o que acarreta no desgaste emocional e financeiro. As paralisações frequentemente coincidem com o aumento do número de controladores, assim como os agentes da segurança dos aeroportos, os TSA, que também trabalham sem receber e ligam alegando que estão doentes. Então aqui a gente vê, né, e que normalmente 5% dos atrasos são problemas relacionados à equipe, mas desde o início da paralisação, esse número tem sido rotineiramente maior. Então você tem uma falta de pessoas que controlam o tráfego e que também são responsáveis pela segurança dos aeroportos. Imagina você trabalhar sob um desgaste de um caos de aeroporto e sem receber por isso, é o caso aí de 13 mil controladores de tráfego aéreo nos Estados Unidos, e isso acaba impactando também na vida das pessoas que vão pegar seus voos e acabam tendo os voos cancelados, e que isso está acontecendo com mais frequência, e não só isso, deve aumentar ainda mais, trazendo uma preocupação para o mês de novembro, que já tem um movimento maior. Então, Donald Trump está aí lidando com várias questões que devem afetar a sua popularidade, né? Não só em relação ao tarifaço, aos preços de alimentos que vão para o prato do estadunidense, mas também essa questão de caos em aeroporto, a paralisação mais longa da história, e todo o resto, que eu não vou nem entrar aqui em relação à social, em relação a ataques a minorias, a imigrantes. Então, Donald Trump tem visto a sua imagem desgastar muito rapidamente e tem todas essas implicações na vida das pessoas. É mais do que só na economia, na relação com os países, no xadrez geopolítico, mas também na vida dos Estados Unidos. Desgaste com o agro, que acabou apoiando bastante aí Donald Trump. Então vem aí uma maré bastante ruim para Donald Trump, que é quando enfrenta qualquer coisa muito ruim aí em relação à avaliação do seu governo, em vez de tentar reverter como uma pessoa adulta madura, faz videozinho de IA para jogar, né, para jogar Boston nas pessoas. Então é muito ruim para a imagem de Donald Trump e um desgaste muito grande para a imagem dele. Tudo isso que vem acontecendo como consequência, a gente nunca pode esquecer, das ações do seu próprio governo. Mas ele não gosta de assumir culpa. Donald Trump é tipo Homer Simpson, ele fala que a culpa é dele, ele coloca em quem quiser. Ele gosta de terceirizar a culpa para o Fed, para o Banco Central dos Estados Unidos, para o Partido Democrata. Não é uma pessoa que aceita derrotas, então começa a falar, né, em fraude de urnas, não aceita que está fazendo besteira e que isso está fortalecendo o Partido Democrata, e aí fala que o partido fraudou as eleições para prefeito. Então, a gente começa a ver esse comportamento acontecendo de novo, que não era novidade e não deve surpreender ninguém. Vamos fechar o programa em clima de sexta-feira e de fofoca, porque ontem eu comecei a falar desse assunto, mas disse que não ia dar tempo, porque é justamente ela, a vaga lombada, né? Para quem não lembra, o meme do Cebolinha fala sobre isso, e é justamente dessas vagas que a gente vai falar com vocês, porque recentemente as vagas PIA aí, então são delas mesmo que a gente vai falar. A gente vai abordar por uma questão de uma história que repercutiu, e sempre tem essas histórias nas redes sociais, mas de uma atriz e ex-participante de um reality show que resolveu contratar um auxiliar de cozinha para sua empresa, e ela estava oferecendo um salário ali de R$ 1.800 com uma série de exigências. E aí começaram a questionar por que é que uma pessoa, né, não oferece um salário melhor para os seus funcionários. E aí, gente, eu entrei no pior lugar que eu poderia entrar, que são os comentários. Eu fui ler comentários das postagens que falavam sobre isso, e as pessoas resolveram defender
rico e defender participante e atriz, enfim, não sei de onde vem o fandom da pessoa, não sei se é porque ela já foi atriz, não sei se é porque ela foi participante de reality show e ganhou, mas as pessoas resolveram defender, porque qual é o problema? Trabalha com ela quem quer, trabalha com ela quem aceita aquela condição de vaga que normalmente é de má remuneração, carga de trabalho aumentada e tudo isso que hoje, se a gente for pensar, compõem justamente as principais insatisfações do brasileiro com o seu trabalho. Então, quando eu falo de avaliação de mercado de trabalho, é disso que eu estou falando. Pode ser que a pessoa esteja empregada, mas será que ela está empregada na condição que ela gostaria? Será que com o salário, com as horas trabalhadas, com as condições mínimas ali para ter algum conforto na sua vida? E a gente vê uma série de vagas que tem essa característica de serem isso aí. E aí, porque eu não posso ficar falando essa hora da manhã o que eu gostaria. Então, que tem essas características de serem abusivas, de serem péssimas, e ainda tem gente que defende, mas quem aceita quem quer. Não, gente, não aceita quem quer. Numa condição que a gente tem de Brasil, as pessoas precisam trabalhar e às vezes elas se submetem a condições para trabalhar. Você não aceita, não tem a liberdade de escolher ali as melhores condições para vocês e muitas vezes. Então a gente separou inclusive um dado do IBGE que fala sobre isso e a gente separou também as melhores vagas, já que ontem a gente fez o ranking dos juros reais, hoje a gente vai fazer o ranking das vagas e aí vocês podem deixar aí no chat qual que vocês acham pior, porque muitas delas beiram quase a escravidão ali, é trabalhar em troca de moradia, tem de tudo que vocês possam imaginar. Então a carga horária elevada correspondem a 22% da insatisfação do brasileiro em relação ao mercado de trabalho, trabalhando menos do que gostaria, 7%, insegurança por ser um trabalho temporário, 6,4%, saúde mental, olha que interessante, saúde mental contribui muito para a insatisfação do brasileiro com o trabalho, 26,3%, remuneração baixa é o primeiro colocado aí com 61,9% das insatisfações, dos fatores que contribuem para essa insatisfação. Pouco ou nenhum benefício, 18,8%, trabalho de alto risco, 13,1%, distância para o trabalho, 8,5%, e outros 15%. Então, entre os maiores fatores, aí, os que aparecem mais na nossa pesquisa do IBGE, temos carga horária elevada, remuneração baixa e pouco ou nenhum benefício e saúde mental, porque a saúde mental acaba sendo afetada por todos esses outros fatores. Então, acabam deixando a pessoa descontente e insatisfeita com o trabalho. E se vocês estão aí em casa pensando, mas trabalha quem quer, aceita quem quiser, a gente não sabe que é assim que são as relações de trabalho no Brasil e em qualquer outro lugar. Não existe igualdade em relação de trabalho, existe hierarquia. E a gente separou as principais vagas para fazer para fechar com chave de Boston aqui, a gente vai fazer o ranking Merdaco em investimento das piores vagas. Garçonete com experiência, horário domingo a domingo, então não é nem 6-1 aqui, é 7-0. Carga horária de domingo a domingo com uma folga quinzenal durante a semana. A cada 15 dias você folga uma vez na semana, não pode ser no fim de semana. Com o horário das 8 às 8, 12 horas de trabalho, com um salário pacote de R$ 1.800, mais convênio odontológico e registro em carteira depois de experiência. Eu não sei se a pessoa que vai querer ficar nesse lugar tendo uma carga horária de 12 horas, 7 dias por semana, com uma folga a cada 15 dias. Completamente fora da realidade. Procura o babá que tenha sido mãe recentemente. Essa é a mamãe recente. Babá que tenha sido mãe. Então já não basta você querer deixar a mãe longe da sua criança, porque ela tem que cuidar da criança de outra pessoa, então ela não vai estar ali com a sua criança. Mas não só isso, porque o que ela quer? Uma pessoa que não se incomode a amamentar com o seu próprio leite. Lembrou assim uma ama de leite lá no passado, A gente acha que essas coisas ficaram por lá? Parece que não. Remuneração de R$ 1.200 e dispenso curiosos. Dispensa curiosos. Então, se você for curioso, nem vai. Atendente de pizzaria urgente, essa é ótima, Porque aí tem lá requisitos: educada, dinâmica, proativa, bom relacionamento, residir na Moca. Eu morei na Moca por muito tempo. Que pizzaria será que é essa?
Eu fui nascida e crescida na Moca. Residi na Moca ou adjacências, horários sábado das 18h30 à meia-noite, e a remuneração por sábado é uma pizza clássica, mais a condução. Então você trabalha 6 horas aí no seu dia, 5 horas e meia, para ganhar uma pizza de remuneração. Então é esse tipo de vaga que a gente vê. E aí você vai falar, trabalha quem quer, as relações de trabalho são iguais? Vamos seguir porque tem mais 2 vagas, eu vou passar por elas rapidinho antes de entregar para o rolê. Uma delas é uma pessoa que tem que alugar o seu sítio, então aluga o meu sítio por um baixo valor. Além de tudo, você tem que ser caseiro, não é um emprego, é um aluguel baixo, então a pessoa não está te contratando. Você tem a oportunidade de alugar o sítio dela por um valor baixo e ainda isso você tem que cozinhar, porque, além de tudo, você tem que cuidar das pessoas que moram lá, porque tem um senhor de idade. Então, você cozinha, cuida. Então, você é cozinheiro, cuidador, caseiro do sítio, mas ainda tem que pagar aluguel, porque esse é o benefício. Não tem salário. Você vai pagar um aluguel bem baixinho para morar. Olha só que vantagem essa vaga, hein? Pena que borraram o WhatsApp, senão eu já ia me candidatar. E tem outra aqui, que eu acho que também é horrorosa, que ela está procurando pessoas de Cuba ou da Venezuela. Então a gente já imagina, né, o que seja aqui, uma forma de ajudar quem precisa, então uma grande salvadora aí dos cubanos e dos venezuelanos, e essa pessoa grande salvadora nesse papel quer fornecer um quartinho nos fundos para a pessoa morar e dormir, sem remuneração, em troca ela ensina espanhol para os filhos e ainda cuida da gata. Então vai cuidar dos filhos, ser babá, vai ser cat sitter, vai cuidar da gata, vai ter aqui uma remuneração, que é um quartinho no fundo, e aí é uma troca, ela fala uma mão lava a outra, você ensina espanhol, vai ser professora de espanhol, babá, cat sitter, e aí vai receber, em troca disso, um grande favor, porque ela é uma grande salvadora aqui da pátria, ela é uma salvadora que vai fornecer um quarto de remuneração. Então, gente, aqui no nosso Brasilzão, a gente vê que as relações de trabalho são muito deterioradas e elas ainda estão pautadas, principalmente quando a gente fala da prestação de serviços, pautada em uma mentalidade, em uma estrutura escravocrata, que você acha que você pode contratar uma pessoa para amamentar seu filho, você pode contratar uma pessoa que acumula uma série de funções, pagando uma pizza, pagando um lugar para ela dormir. Então, olha a herança escravocrata que a gente tem no nosso mercado de trabalho e na nossa sociedade. E muito por isso, as vagas normalmente são ofertadas desse jeito, mas ainda há quem defenda e fale, se candidata quem quer. Fecho o programa e a sexta-feira com isso e agora entrego para os nossos vizinhos de cima, para o Rolê ICL, que estão prontos para receber vocês, William De Luca e Guga Noblar. E eu volto na segunda-feira para trazer mais notícias que mexem com o nosso bolso, com a nossa bolsa e com as nossas vidas. Um beijão e até lá. Turma, ficou pronto o meu novo livro que se chama É Só um Jogo. E se nada disso for real? O livro que eu escrevi até hoje, é o 13º livro que eu escrevi, que eu mais gostei de escrever. Uma provocação filosófica, assim, super inovadora, traz conceitos de matemática, filosofia, física e discussões que todos nós temos no nosso dia, mas de uma maneira totalmente nova. E eu diria até num estilo que revoluciona esse tipo de literatura. Eu vou lançar esse livro no dia 9 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, e vou falar sobre tudo o que está acontecendo, que as pessoas não têm nem ideia nesse mundo da inteligência artificial, e explicar para vocês de onde vieram os insights desse livro. E até vou ler um trechinho para vocês. O mais legal é que, além desse encontro incrível, vocês vão ter a oportunidade de adquirir o livro por um preço super especial e autografado. É o livro que eu mais gostei de escrever. E eu acho que vai ser o livro que vocês vão mais gostar de ler. Não que vocês vão sair do livro todo animadinho, não. Mas vão sair com a cabeça, pirando. Aquilo que um livro deve fazer com as pessoas. Um abraço e até dia 9.